está deserta. A provocação da poesia de Pedro Agunhosa, que ficou na voz de Maria Bethânia Conhecida, né? Acho que tem gente aí imaginando a música dela, chega para nós hoje. De que serve nós falarmos tanto, discutirmos tanto sobre o sistema que nós vivemos e termos mentes, braços tão frágeis para construir uma alternativa a esse sistema predatório? As saídas estão também, a gente pode pensar muito, pelo colapso que nosso sistema econômico e político chegou. De que serve essa reunião se o capitalismo chegou no seu ápice? É qualquer salvação? É mera reformulação das dores? Não. Hoje aqui nós tentamos gestar e sonhar alternativas, caminhos. E sabemos que se o ápice da crise é a afirmação da resistência dos últimos, o último fio da resistência vivo, presente aqui. Por fim, toda a narrativa se renova com a esperança que caminha com o pessoal aqui do Encontro de Francisco na PUC em São Paulo. Nos motiva a chegarmos no segundo encontro nacional da economia de Francisco, no primeiro encontro nacional aqui para ouvir o enviado do Papa que está aqui no Brasil para o Encontro da Economia de Francisco. E com muita alegria a gente começa esse encontro colocando as nossas energias. Então, que seja bem-vindo o dia de hoje, os encontros, os abraços, e que a gente possa construir essa casa comum, onde o que está interligado é a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora sairá da grande crise produzida pelos burocratas, autocratas, donos do poder e do dinheiro, que tiraram de nós, pensam que tiraram de nós a esperança, mas esqueceram de dizer, como diz o Frei Beto e outros poetas, que nós somos semente. Bem-vindos, queridos. Bom dia a todos e a todas. Vai depois do Eduardo, né, com todas as palavras. Vamos dar início aqui às nossas atividades. Vou colocar duas questões aqui que me pediram. Primeiro, mobilizar aqui as redes estaduais que estão aqui, que se encontraram, que vieram, né? A gente tem algumas caravanas. A gente está querendo sugerir que vocês possam dia, talvez, para começar a organizar os encontros locais. Para a gente é muito importante, né, que os debates, os encontros locais deem continuidade a partir desse nosso encontro. Lá no nosso site a gente tem lá uma pequena orientação, uma mobilização, porque como a gente já comunicou ontem, a gente ainda aguarda contribuições, né, de outros grupos, outras redes, que outros debates ocorram, sejam desenvolvidos. E até o dia 15 de janeiro a gente está aguardando novas contribuições para a gente ir qualificando a nossa carta de Clara e Francisco, que vai estar acompanhando o pessoal que vai estar representando o Brasil em Assis. Então, essa é uma solicitação aqui que a gente está mobilizando os grupos e as redes estaduais para se reunirem ao meio-dia. A outra é o seguinte, gente, estamos felizes, né, porque arrecadamos ontem R$2.017 com a caixinha. A caixinha vai continuar rodando, porque precisamos ainda de mais apoio. Algumas pessoas vieram aqui querendo que a gente conte um pouco como é que a gente desenvolveu esse trabalho, né, na verdade. A gente reuniu aí instituições e pessoas, né? E fizemos uma grande vaquinha também entre nós para pagar passagens, transamos de algumas pessoas, alguns convidados. Sim, uma outra forma de economia que supere as desigualdades sociais existentes no mundo. Foi assim que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? Muita cara e coragem, muito a fim de fazer esse encontro, né? Então, não precisam colocar o Chiquinho, tá, gente? É o dinheiro mesmo, o Chiquinho. Senão a gente tem que trocar. O Chiquinho é outra praia, lá para o pessoal da feira, tá bom? Bem, então, para dar continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos chamar, então, para discutir o Pacto Educativo e a Economia de Francisco, Henrique Palermo, da Escola Corrientes, está aqui nos visitando, e a Silvana Bragato, do Instituto da Casa Comum.
dia a todas e todos. Estou muito contente de estar aqui desde ontem, super emocionada com o nosso encontro. E desculpem falar em pé, mas o Dimas falou ontem, e é verdade, o professor só sabe falar em pé. A gente senta para... Eu queria fazer uma apresentação do Henrique do Escolas, para, às vezes, muitas pessoas aqui não sabem do trabalho de Escolas Ocorrentes. Então, vou fazer muito breve para que vocês conheçam um pouquinho do trabalho do Escolas. O Henrique Palmeira, sem óculos, o Henrique Palmeira é diretor mundial do Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, administrador governamental, licenciado em Teologia e psicopedagogo. O Henrique trabalhou com o conceito de escolas irmãs, onde se procurava aproximação a partir de territórios díspares, colocando uma escola da capital junto com outra mais distante, em territórios geográficos diferentes. Como diz Henrique, uma irmandade em via dupla, reconhecendo que ambas as escolas tinham que dar e receber. Isso porque, quando um jovem comparte a cultura, ele adquire a consciência de si mesmo e do outro. A mensagem do Papa Francisco é que o mundo precisa mudar seus valores. E essa mudança só será possível se acontecer através do encontro entre uma nova economia vinda do povo e da solidariedade. E também uma nova educação, a educação para o encontro. Assim, o Papa Francisco decide implantar, em 2015, o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, com o objetivo de construção do Pacto Educativo Mundial e a difusão da cultura do encontro. O programa Escolas reúne mais de 200 mil escolas pelo mundo, trabalhando nas seguintes dimensões: escolas cátedras, que é uma articulação com as universidades; escola cidadania, realizando jornadas da cidadania com jovens de dezenas de países; escolas esportes, escolas artes e escolas tecnologia. Recentemente, o Papa Francisco incumbiu ao programa Escolas Ocorrentes a formulação de um novo currículo para ensino de economia nas universidades. E assim o Escolas convidou o Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, para a coordenação dos trabalhos. Eu queria passar um vídeo para vocês terem uma noção do trabalho das escolas. Como eu falei, são várias dimensões. Eu vou apresentar aqui sobre os Jornadas da Cidadania. Esse Jornadas da Cidadania que eu vou passar, ele aconteceu em 2016 aqui na cidade de São Paulo, que foi, nós utilizamos a metodologia de escolas, junto com o Instituto Casa Comum e o Instituto Olga Costa. Nós reunimos 300 jovens, a ideia do Jornadas da Cidadania é assim: nós reunimos jovens, no caso, foram 300 jovens. Esses jovens são de realidades distintas. No caso, nós trouxemos jovens de escolas particulares, jovens de escolas públicas, de bairros distintos. E como é a metodologia? Eles passam uma semana antes, reunidos em rede, estabelecendo 2 problemas que eles querem resolver. Eles querem achar uma solução para esses problemas. Daí, na semana seguinte, eles ficam reunidos. Daí nós fazemos, a metodologia consiste de várias ações culturais, de esporte, mas principalmente deles traçarem hipóteses para a solução desses problemas. E quando é na sexta-feira, aí eles apresentam a solução desses problemas para as autoridades. É bem legal, eu acho bem interessante essa metodologia, mas o que eu acho mais interessante é deles colocarem jovens de realidades diferentes juntos. E vocês vão ver algumas intervenções dos jovens falando que esse que é o legal, é deles perceberem que eles têm realidades tão distintas, que eles não se conhecem, que eles vivem em bolhas separados. Mas eles chegam à conclusão no final que os sonhos deles são os mesmos. Desculpa, eu estou sempre me emocionando quando eu conto essa história, mas eu acho muito legal, muito bom. Então, vou passar o vídeo para vocês, tá bom? Pode doar. Bora.
A economia de Francisco discute uma economia baseada na fraternidade de Clara e Francisco, que supera as desigualdades sociais. Estão passando o vídeo aqui, mas parece que está com problema de som. O encontro acaba hoje aqui na PUC São Paulo e vai haver um encontro internacional em Assis, na Itália, no ano que vem. Para vocês assistirem. E por último, eu só queria dizer uma frase que eu ouvi do Henrique e que eu gosto muito, que é: sentir a diferença nos ajuda a atingir a sintonia do mundo. Muchas gracias. Disculpen que no falo portugués, solo español. Mas voy a hablar lento y nos vamos a comprender. Muchísimas gracias a la articulación brasileña para la economía de Francisco, Celio, Silvana, la universidad y cada uno, cada una de ustedes por invitarme a compartir este espacio tan rico, tan fecundo. Me comentaron de las reuniones anoche, de los diferentes grupos de trabajo, porque la nueva economía no es un concepto abstracto, sino que se construye con la participación de todos y de todas. Yo quería presentarles entonces, tendría dos partes la presentación. Por un lado, ruidoso, hay tormenta. Sí, adelante. Una llamada y un pacto. Hay una llamada del Papa Francisco por la nueva economía y también la convocatoria a un pacto educativo. Voy a procurar compartir con ustedes cómo se relacionan ambas realidades, esta llamada y este pacto, por un mundo sin exclusión.
y hay algo que está totalmente desarmonizado. Es el pacto educativo. Pacto educativo que se da entre la familia, la escuela, la patria, la cultura. Está roto. Y muy roto. Y no se puede pegar. Escolas quiere de alguna manera rehacer armónicamente el pacto educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Vivimos en un mundo maravilloso, ¿no? Donde existen los recursos naturales y también los conocimientos técnicos para la transformación de la naturaleza, para que todos podamos tener lo necesario para vivir bien, vivir, para que a nadie le falte un plato de comida nutritivo y sabroso de acuerdo con su cultura, un hogar donde vivir seguro, saludable, una educación también acorde con sus convicciones o remedios para curarnos de las enfermedades y un trabajo para que ese pan de cada día que constituye la casa, el alimento, sea ganado con el sudor de la frente de cada uno, para tener esa dignidad. Sin embargo, eso que es posible no sucede. Al contrario, pareciera alejarse cada vez más esa realidad. Por eso el llamado para sentir, para pensar, para hacer una nueva economía como ustedes lo están haciendo, pero también la conciencia de que esa nueva economía no se va a dar si no cambia la educación. Por eso el pacto educativo. Y este pacto educativo requiere el compromiso de todos. Por eso ahí está Bono, no sé si lo ubican, el líder de YouTube. También los artistas, los deportistas, los políticos, los profesionales. Cada uno de nosotros en nuestra familia hacemos realidad la educación. No solo los maestros en las escuelas. Si no tomamos conciencia de esa realidad, la educación no va a cambiar. Yo también quiero agradecerle a estos dos locos que empezaron allá lejos en Buenos Aires. Empezaron con un olivo, no con una piedrita, para enseñarnos que todos tenemos un sentido en la vida, todos tenemos algo que dar, todos tenemos que abrirnos para recibir. La verdadera globalización es un poliedro donde sí buscamos la unidad, pero cada uno mantiene su propia peculiaridad, su propia riqueza. Y ese es el desafío de Forma. Que educar no es saber cosas, sino es ser capaz de usar los tres lenguajes, el de las manos, del corazón y de la cabeza, para que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen, puedan sentir lo que piensan y lo que hacen, y puedan hacer lo que sienten y lo que piensan. Y cuando llegó a escuelas a mi vida, pues vaya, fue como que un cambio radical. Know the real person you are, as in the sense of expressing your porque escola, nós trabalhamos com os outros jovens, a trabalhar em equipe, a
la necessità, la bellezza che c'è in ognuno di loro, che l'opportunité d'exister ces problèmes et de chercher à les résoudre. Lo que nos emociona, nuestras pasiones, y llevarlo a un'esperienza che vorrei consigliare a tutti perché ti cambia dentro e è un'esperienza comunque che ti cambia la vita. Changing experience, just the opportunity that we have to make the world a better place. Escolas intuye que de esto se trata educar. Educación que nos abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar en el que todavía no se separaron las aguas, libre de prejuicios, para desde allí soñar. Un sueño, cuando es compartido, se convierte en la utopía de un pueblo, en la posibilidad de crear una nueva manera de vivir. Nuestra utopía, la de todos los que de algún modo formamos escuelas, es crear con esta educación una cultura del encuentro. En las personas podemos unirnos valorando la diversidad de culturas para alcanzar no la uniformidad, no, sino la armonía. Van quedando claros estos principios que propone el Papa Francisco para transformar la educación. Por un lado, el pacto educativo. Todos tenemos que comprometernos con la educación. Además, los tres lenguajes, no solamente la cabeza, sino también el corazón y las manos. Educar los tres lenguajes. Y el tercer principio es caso a caso y cuerpo a cuerpo. Es decir, son importantes los planes, pero no alcanza con planes si no atendemos la realidad concreta que nos toca cada día, como ustedes tienen experiencia en sus comunidades. Hay que atender lo que pasa cada día. Por eso, para ser más concreto en el compartir esta propuesta de transformación educativa, quería compartir los programas que Escola lleva adelante para hacer realidad estos tres principios. Adelante. El primer programa Escola Ciudadanía ya lo presentó Silvana y con el video del trabajo hecho aquí en San Pablo, así que lo vamos a pasar. Es muy lindo porque es Mozambique, más queda para adelante. Esto ya lo presentó muy bien Silvana. Escolas Social constituye una red donde las organizaciones educativas que compartimos esta mirada de la cultura del encuentro pueden compartir sus experiencias. Es una plataforma que tiene presencia de organizaciones de todo el mundo. Donde está la posibilidad de compartir los proyectos, pedir ayuda para esos proyectos. Las escuelas y organizaciones educativas pueden comunicarse entre sí. Aquí está el Papa Francisco en la comunicación de un grupo de escuelas donde él también sorpresivamente intervino. Allí está Karina Rosa, que es la coordinadora de Escola Social. Ella está en el movimiento popular y participa de escolas en el directorio. Bueno, hay una cantidad muy grande de escuelas, de proyectos y de naciones que están participando. Ahora sí. También queríamos comentarles sobre escolas deportes. La realidad del deporte, del juego como herramienta educativa. En esto de hacer realidad una educación que no llegue solo a la cabeza, trabajamos deportes con valores. Uno de los programas es el de fútbol con valores. Está presente el fútbol en nuestros países latinoamericanos y en el mundo en general,
la propuesta es... Adelante. A mí me gusta decir que la vida es un partido y las situaciones hay que atajarlas de donde las pateen. La vida hay que tomarla como viene. Después, ¿qué hacemos con eso? Pero no hay que dejarla pasar. Un partido hay que jugarlo. Y en el partido de la vida pongamos en juego los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. No es un partido para ganar dinero, para enriquecerse. Al final terminás solo con tu dinero, con tu riqueza, con tu egoísmo, con tu soledad. Es un partido que se juega en conjunto, se juega en equipo. Y ese es el valor del deporte. Solo no se puede jugar. Y de ahí que el trabajo que nosotros hacemos con los chicos, queremos hacer con los chicos, es para que en cada gol crezca todo el equipo, no solo el partido, todo el equipo, que haya menos excluido. Estos valores que allí están mencionados se trabajan explícitamente con un método para la parte de la entrada en calor, la técnica del fútbol, la vuelta a la calma, de manera que la finalidad de formar personas a través del deporte está en primer lugar antes que formar campeones. Tanto son los lugares donde este programa en concreto se está realizando, también aquí en Brasil. Adelante. Y todo esto se comparte en la plataforma de Escola Social. Escolas Deporte propone una manera, un método, propone una identidad y propone una red. También se practica en el fútbol de alta competencia, con muy buenos resultados. Este es un club de la segunda división de Argentina, muy competitiva, que está aplicando deporte con valores. Y no digo que siempre sea así el resultado, pero la categoría que lo empezó a aplicar va marcha primero. Así que no se opone a trabajar con valores con que se obtengan buenos resultados. Adelante. Adelante. También trabajamos con el surf en Mozambique, en las costas del Océano Índico, con los jóvenes muy carenciados de la zona que no se animaban a entrar al agua, aprenden el surf con valores y también es una manera de salida laboral para ser instructores de turistas. También box con valores. Ustedes saben que en los barrios más humildes el box es una herramienta importante para que los jóvenes puedan esforzarse, entrenarse y no entrar en la propuesta tan denigrante de la droga. Por eso, con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, se está desarrollando el programa de Box Val. También con valores similares que se trabajan explícitamente en los entrenamientos. Escolas Laudato, al ejemplo de la encíclica Laudato Si, que ustedes han puesto aquí en este altar que los identifica. Se trabaja explícitamente el cuidado de la casa común, del medio ambiente.
procurando superar el paradigma tecnocrático que pone la tecnología al servicio del dinero y no de la felicidad de las personas. Y concretamente se hacen huertas sustentables. Adelante. También trabajamos para poner en práctica Laudato Si en la conciencia ambiental de los jóvenes, junto con el movimiento mundial Scout. Escoteiro. Escoteiro. Ah, muy bien. Sí, es muy fuerte también aquí en Brasil. Ellos son los que se acercan a las escuelas para promover proyectos de cuidado de la casa común, concretos, la separación de residuos, que puedan medir en las escuelas la huella de carbono que generan y cómo paliar esa producción de dióxido de carbono. Otro proyecto es en la tecnología Programando con la Paz, con la colaboración de Gedi, que es un programador muy importante. Adelante. Estamos aquí con las tres estudiantes de continentes diferentes. En los 2 días pasados ellos crearon una aplicación para mostrar cómo la tecnología puede ayudar al mundo y quieren su ayuda para escribir una línea de código para completar su aplicación. Necesitamos su ayuda para completar esa aplicación. Gracias, Papa Francisco. Los jóvenes tienen una potencia inimaginable, son creativos. Los jóvenes no son el futuro. Hay que corregir esa expresión. Los jóvenes son el ahora y tienen que expresarse ahora. Expresarse positivamente, sí, con creatividad. Sentí viendo esto que escuelas haciendo lo que hace, porque ni ellos pensaban en este resultado, está sembrando creatividad. No se olviden, los jóvenes son el ahora, no son el futuro y el mientras tanto de Dios. No, ustedes no son el mientras tanto de Dios, son el ahora de Dios. Agarren la torcha ahora. El programa enseña lenguaje de programación a jóvenes de barrios muy carenciados. Es una... estoy todavía con el programa anterior de tecnología. Y los jóvenes pueden aprender, aún sin muchos estudios previos, pueden aprender a programar, y eso es una herramienta importante para el trabajo. El otro programa es el de Cátedras Escolas, que se realiza con universidades, como es este caso, que crean cátedras para promover la cultura del encuentro en la educación a través de proyectos, investigación, una propuesta didáctica, también acciones de inserción en políticas públicas. Se realizan congresos, que ya hay cátedras de escuelas en los 5 continentes, se han realizado en estos lugares, y hay grupos concretos, siempre caso a caso y cuerpo a cuerpo, ¿no? No es simplemente escribir papers abstractos, sino compromisos concretos con las problemáticas.
un ejemplo es el de las cátedras que se dedican al cuidado de la casa común, también a la luz de la encíclica Laudato Si. Se han hecho también varios trabajos concretos en esta línea. Adelante. Y en el marco de estas cátedras tomó contacto con escuelas Joseph Stiglitz y su instituto AINET, al cual el Foro Económico Mundial, fíjense, una instancia que tiene otra mirada, sin embargo le ha encargado a él un informe sobre los problemas del sistema económico. Entonces se acercó a Escolas para aportar a ese informe. Escolas aportó la voz de los jóvenes, como dice el Papa, que son el presente, no el futuro, el grito de los jóvenes frente a los problemas del sistema económico actual, para incorporarlo al informe. Adelante. Y en este marco se dio un trabajo del equipo de Stiglitz con el equipo también de las cátedras escuelas, es decir, académicos, para ver cómo hacer esa transformación educativa y el encuentro de Joseph Stiglitz con el Papa Francisco, que fue el 11 de mayo de 2019, de este año. Fue muy impactante. En ese momento Stiglitz comentó su propuesta que denominó después del neoliberalismo. Él plantea los problemas del sistema vigente y plantea que tiene que haber regulaciones, no puede ser el mercado el que gobierne, sino que los gobiernos tienen que poder establecer regulaciones para que el ser humano, las comunidades estén en el centro y no la ganancia. El Papa lo felicitó, fue muy lindo porque le dijo, lo miró a los ojos, el Papa mira mucho a los ojos a cada uno, y le dijo, qué lindo ver a un economista sonreír, dijo el Papa Stiglitz. Esto que parece una cosa, tiene un profundo sentido, ¿no? Que es recuperar la humanidad, o sea, no la tecnocracia, la humanidad. Entonces le dijo esto, hizo un elogio muy fuerte del sistema cooperativista, el Papa, como una propuesta importante para la economía, no para una economía alternativa de algunos lugarcitos, sino como propuesta para llevar adelante el mundo. Y también planteó la importancia del trabajo de los sindicatos, pero dijo, cuidado con el riesgo de la corporativización. No sé cómo se dice en portugués, ¿no? Es como, está muy bien unirse para defender los derechos, pero hay que tener cuidado cuando el sindicato se une y se olvida de los trabajadores de al lado. Entonces uno por ahí consigue muchos beneficios y el otro no, y entonces están esos trabajadores sin derechos, como son los que llamamos trabajadores de la economía popular, los cantadores, los vendedores ambulantes informales, que no tienen ningún sindicato que los defienda y están en el aire. Entonces son importantes los sindicatos, dijo el Papa ese día, pero abiertos a la problemática del pueblo en su conjunto. Y entonces, bueno, dijimos, ese día los organizadores de Asís aprovecharon la economía, dándole voz especial, pero con todo el acompañamiento. El Papa siempre insiste en la necesidad del acompañamiento intergeneracional. Y lo que Escolas asume junto con AINET y con la participación de tantos en el mundo es la nueva educación para la nueva economía. ¿Cómo tiene que ser esa nueva educación para la nueva economía? Entonces planteamos tres preguntas. En primer lugar, a cada uno de nosotros, de nosotras, cada uno
¿Por qué quiero trabajar en una nueva economía? ¿Por qué yo creo que es necesaria una nueva economía? Partir desde lo ontológico, desde el sentido. Por eso también lo de la sonrisa de Stiglitz. Partimos primero del sentido. El primer cambio educativo pasa por preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esto lo estamos planteando también en los grandes economistas que fueron ministros de Economía de países del equipo de Stiglitz. En segundo lugar, bueno, ¿cómo tiene que ser esa nueva economía? Estos grupos de trabajo que ustedes están haciendo, ¿cómo tiene que ser? Seguramente ahí va a haber muchas miradas, porque en este planteo de la economía de Francisco caben quienes plantean una economía cooperativa, economías socialistas, plenamente comunitarias, con mucha crítica a la propiedad privada, y también están quienes plantean una economía social de mercado. O sea, hay mucha diversidad. Y para que esta transformación sea factible tenemos que ser capaces de dar lugar a esa diversidad. No significa que debamos uniformarnos, cada cual desde su convicción, pero si no podemos escuchar a quienes tienen planteos donde se pone más acento en el incentivo para que cada cual ponga el esfuerzo de que es capaz para que el mundo vaya adelante y escuchar las diferentes miradas, no va a ser posible. Entonces, esta nueva economía sin duda tiene como miradas muy diversas. Y en tercer lugar planteamos cómo transformarla en concreto en las universidades, porque pasa que en muchas universidades, aunque la línea institucional de la universidad sea una línea en sintonía con la doctrina social de la Iglesia, con el Papa, con un mundo con lugar para todos, en las carreras de economía no es así. En los másteres de administración de negocios no es así. Entonces, bueno, tenemos que ver en concreto cómo hacemos. Con la experiencia de gestores del mundo universitario que digan, bueno, el cambio educativo empieza de esta manera, tal vez encontrando un docente que sí tenga sintonía con estos planteos, llevándolo a la práctica con un grupo de alumnos. Bueno, caminos posibles para que esto no sea simplemente una elaboración abstracta, sino que llegue a la concreción. Va a haber productos de esta propuesta de una nueva educación para una nueva economía. Planteamos videos con los aportes que se van generando a lo largo y a lo ancho del mundo, muy esperanzados por lo que están haciendo ustedes aquí. Esto se va a formular en videos que se van a diseminar con la ayuda y el protagonismo de espacios como este, de la articulación brasilera para la nueva economía. Bueno, en definitiva, compartía esta frase del Papa Francisco en el encuentro de cooperativas italianas, poniendo el acento en este aspecto relacional. La nueva economía, la nueva educación, como decía el gran Paulo Freire, no se trata de que los dominados pasemos a ser dominadores, sino construir relaciones de hermano a hermano con las diferentes miradas. Una cultura del encuentro para hacer realidad ese mundo con lugar para todos que anhelamos. Muchísimas gracias. O aqui enviado do Papa a esse encontro e apresentou todo esse trabalho. Silvana quería entregar este rosario bendito y obsequiado por el Papa Francisco para el trabajo de todos y todas ustedes.
integrando o rosário para o pessoal do encontro. O que eu estou precisando, mas para todo mundo, é o rosário do Papa para o encontro. Todos sabem como eu sou católica. Vou rezar por todos nós, para a gente conseguir essa nova economia. Segundo os trabalhos. Eu não sei, Eduardo, vai ter perguntas ou não? Não. Vai ser os trabalhos. Obrigada. Bem, gente, continuando então nosso encontro, vamos para o painel Boas Práticas. O Arlindo, infelizmente, também não vai poder estar conosco, mas então a gente está reorganizando aqui a nossa programação. Eu queria chamar então o Nadilson de Quintela, membro da ASA, da articulação do seminário. Obrigada. Paulo Peterson, que vem uma outra mesa dos trabalhos. Da Articulação Nacional de Agroecologia. Se fala. O Milton José Fornacieri, que é do setor de produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E quem vai estar fazendo essa mediação é a Maria Ricardo de Souza, da Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária. A gente vai dar uma olhada aqui, mas é só para resolver um probleminha. Gente, um aviso importante do pessoal do credenciamento do Volpato, que eles organizaram lá e vão passar uma lista de presença para todos vocês, tá? Então vai passar uma lista aqui nas fileiras para vocês assinarem. Quem ficou com a fichinha para entregar, já entrega não aqui, mas já entrega lá na mesa do credenciamento, tá bom? Mas isso depois do intervalo, tá bom? Muito bom dia a todas e todos. Vamos para a nossa primeira mesa aí de boas práticas. Muitos de nós aqui estão já envolvidos em atividades de boas práticas e já há algum tempo, né? Desde os anos 80, 90, estão construindo essas boas práticas. Eu, em reunião aqui nossa, na BEF, eu lembrei que a Vera Machado participou ativamente disso. Há exatos 20 anos atrás, começamos aqui em São Paulo os primeiros fóruns de economia solidária, né, em 99. E depois isso se espalhou. A impressão que a gente tem é que agora está começando um novo ciclo, um ciclo mais amplo, né, um movimento que está se formando agora em torno da identidade de Francisco de Assis e do Papa Francisco, com as propostas da economia de Francisco. Então é com muita satisfação, vou passar aqui, vou pedir para fazer a primeira apresentação na Edilson, né? Quintela da articulação do seminário. Tempo aí de 15 minutos, em torno de 15 minutos, mais ou menos. 15 a 20, tá certo? Eu vou ficar aqui ajudando vocês aí com o tempo, tá bom? Obrigado. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia! Parece que... Aqui é uma mesa sobre as boas práticas. Bom, inicialmente a gente quer agradecer em nome da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, a oportunidade de estar aqui bebendo da riqueza desse ambiente, dessas experiências, dessas reflexões e buscando contribuir com a nossa prática e a nossa construção também nessa perspectiva. Então,
as nossas reflexões se centram a partir do semiárido brasileiro e do que ali se constrói e se desenvolve. Nós, enquanto ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, surgimos em 1999, com uma articulação de organizações que queriam buscar a convivência com o semiárido ao invés do combate à seca. Nessas duas expressões, há dois mundos e há duas maneiras bastante diversas e radicais de entender o semiárido e o mundo. Em uma, do combate à seca, ao mundo da postura centrada no assistencialismo, no desconhecimento, não reconhecimento do protagonismo da população, no massacre das mulheres, em obras grandiosas, sempre a favor dos ricos, na concentração da terra, da água, das riquezas e das oportunidades. Essa é a política de combate à seca, que levou o semiárido a ter até, nas grandes estiagens, 1 milhão de mortos. E nós buscamos a convivência com o semiárido, que é conviver com o clima, conviver com a população, conviver com o jeito de ser do povo, reconhecer seu protagonismo, reconhecer seu conhecimento, reconhecer seu modo de viver e, a partir daí, viver bem no semiárido. O resultado disso, em 20 anos, não é? Claro que isso não foi inventado pela ASA, mas a ASA reforçou e projetou a perspectiva da convivência com o semiárido. O resultado disso é que nessa enorme estiagem que nós tivemos aí de 8 ou 9 anos, nós não tivemos uma só morte humana. Por quê? Porque mudaram as políticas. Criaram-se políticas de convivência. Criaram-se políticas de reconhecimento do protagonismo da população. Eu queria pegar aqui alguns dados físicos, estatísticos, e depois buscar trabalhar alguns elementos dos conteúdos desses dados, que eu acho que tem muito a ver com o debate da economia de Francisco. Alguns dados. Temos no semiárido hoje, a partir dos últimos 20 anos, construídas 1.300.000 cisternas de placa à margem das casas residenciais das pessoas. 1.300.000. Se nós multiplicarmos por uma média de 4 pessoas em cada casa, nós teremos 6.200.000 pessoas com acesso à água potável e de qualidade. E eram pessoas que bebiam lama ou trocavam o seu voto por uma lata de água. Não é? Então, esse é um elemento da convivência. Não é dizer que o semiárido não tem água, é criar modos de armazenar água democraticamente, a água que existe no semiárido, e não concentradamente. Trabalhamos a perspectiva das sementes crioulas, ou seja, descobrir quais são as sementes, as unidades, resgatá-las,
trabalhá-las, armazená-las, distribuí-las. Não é? E hoje nós temos uma rede de 1000 bancos de sementes em funcionamento, com mais de 1000 pessoas que se chamam os guardiões ou guardiãs das sementes. Pessoas que tomam a si não deixar que aquela semente desapareça. Ao contrário, plantar, cuidar, regar, querer bem, distribuir, ampliar. Então são os guardiões. Você chega no semiárido, a pessoa se apresenta como guardião da semente tal, não é? Ou da semente tal e tal. E são 1000 bancos funcionando nessa perspectiva. Mais de 200.000 famílias produzindo a partir da captação de água para produção, água de chuva, produzindo agroecologicamente. Então, no chão que a Rede Globo botava com um chão rachado, com um chão da inviabilidade, nós temos 200.000 famílias produzindo comida de verdade, comida saudável, e colocando essa comida nas feiras agroecológicas. Ou seja, levando para a cidade, fazendo com que outras 1000 pessoas se alimentem na perspectiva da alimentação saudável e adequada. Na perspectiva do conhecimento, a gente enfatizou a dimensão de que o agricultor produz conhecimento e não apenas recebe conhecimento. Isso aí é um mundo, vira o mundo de cabeça para baixo. Porque se eu apenas recebo, vem os pacotes. Se eu produzo, eu me interrelaciono com outro que produz. Aí o mundo é diferente, né? Então, nós temos para mais de 3.000 boletins de experiências de agricultores e agricultoras sistematizadas e escritas. Histórias contadas por eles e elas. Nós temos a qualificação dos pedreiros, nós temos mais de 7.000 escolas que não funcionavam e funcionam a partir da água que foi trabalhada para essas escolas. Então, um conjunto de elementos que perfazem, juntamente com a assistência técnica, a economia solidária, o crédito, o PAA, o Programa Nacional de Educação de Alimentação Escolar e outro conjunto de políticas, um conjunto de políticas de convivência com o semiárido. Aí se a gente se pergunta, e esses números indicam o quê? De conteúdo, de elementos que podem nos ajudar na perspectiva do debate que a gente está fazendo aqui. Claro que eles em si já indicam muita coisa, porque indicam pessoas que saíram da miséria, pessoas que vivem razoavelmente bem numa terra que se dizia que era só morte. Mas tem uma coisa assim, um paradigma que é quebrado é o paradigma da sede que assolava o semiárido. Todo mundo, quando falava de semiárido, eu reparei bem, eu não estou falando Nordeste, eu estou falando semiárido porque tem também em Minas Gerais. Não é? Então, todo mundo que falava do semiárido falava da sede que tornava sua população submissa. Nós hoje, quando falamos do semiárido, falamos do maior programa de democratização de acesso à água para populações esparsas. E falamos da autonomia de sua população e votar em quem quiser. E não em quem me dá água a mais ou a menos. E é por isso que muita gente diz que o semiárido não sabe votar. Sabe, ele é inteligente, ele está votando em quem ajudou
ele a galgar essa estrada. E quer continuar a galgar a estrada. Não é burro, é inteligente. Não é? Então é um paradigma. Ontem se falou aqui que a economia de Francisco e Clara quebrava paradigmas. Não é? Então é um paradigma que é quebrado. Um outro paradigma que é quebrado é o paradigma da concentração da água. Quando a gente começou o programa de cisternas, as prefeituras não queriam. Por quê? Porque ia quebrar o monopólio da doação de água pelos deputados, senadores, prefeitos e a angariação de votos. Então, quebrou-se o paradigma da concentração da água. Isso é um dos fortes significados da ação. Eu acho que tem um outro elemento que é assim, mudou-se a narrativa. A narrativa dos meios de comunicação, das igrejas, das escolas, do livro didático, dos jornais, de todo canto, era semiárido, terra de morte e de viabilidade. Hoje é semiárido, terra de vida, terra de cujo pertencimento ou a cujo pertencimento a gente se orgulha. Então é diferente, a gente muda a narrativa. Não é? Até o governo, a gente não sabe até que ponto convencido, até que ponto com medo de tomar uma lapada numa mesa, ele não fala mais combate a seca. Ele fala de convivência. Às vezes fala de convivência com a seca, né? Que é uma derrota. Mas não é conviver com a seca, conviver com o semiárido, que tem o seu povo, seus valores, sua vida, sua festa, sua escola, seu modo de ser. Democratização da comunicação. Os boletins, que a gente chama de candinheiro, os boletins publicam as experiências das comunidades e dos agricultores e agricultoras. E uma vez num evento, eu perguntei para eles assim, e para que vocês querem tanto boletim? Aí ele disse, para que vocês querem tanto candinheiro? Aí eles me disseram, para alumiar o semiárido. Aí eu disse, sim, mas aí vocês não me disseram muita coisa. O que é alumiar o semiárido? Aí eles me disseram assim, alumiar é dizer ao mundo e ao governo o que deve ser feito e o que não deve ser feito no semiárido. Ou seja, os agricultores tomam assim a perspectiva de produzir conhecimento e de dirigir as políticas. Aí cabe a quem trabalha a perspectiva da formulação da política acolher essa dimensão e essa perspectiva. Mudou-se a perspectiva da prática em relação ao conhecimento. Com o protagonismo dos agricultores e agricultoras, nós temos a dimensão muito enfatizada, e acho que o Paulo vai puxar um pouco isso, né, Paulo? Do agricultor fazendo pesquisa e do agricultor e agricultora produzindo conhecimento e tendo seu conhecimento publicado. Então, não precisa passar pela academia para poder ter o seu conhecimento publicado. Precisa ser gente. Só isso. Esse é o básico critério de produzir conhecimento e de ter seu conhecimento reconhecido. Em decorrência disso, tem um elemento metodológico. Eu acho que pode casar aqui com a dimensão das escolas, né? Que a metodologia é de intercambiar e não de impor. Todo o processo de aprendizagem
ligado às cisternas, ao processo de produção, às sementes, etc., está pautado numa perspectiva de intercâmbio de atividades. É o agricultor que vai visitar o outro, e o outro conta a sua história, e ele conta a história dele, e os dois se ajudam, os dois fazem crescer o conhecimento, e a partir daí se alastram as práticas. Então, e tem papel do técnico? Tem. Ajudar para que isso aconteça. O técnico não é o dono do mundo, não é ele que é dono das coisas, ele é o ajudante para que esse processo de protagonismo aconteça. Tem a dimensão da vida das mulheres. Antes, o papel da mulher no semiárido era a de carregadeira de água. Não fazia nada mais. Pensem aí, uma mulher que 2, 3 vezes caminhava a distância de 10, 15 quilômetros por vez para buscar uma lata de água para abastecer a casa. E pensem agora, essa mulher que tem a água na margem de sua casa. Então, é uma diferença monstruosa, radical. E pensem, essas mulheres agora se dedicando à auto-organização, se dedicando a se descobrirem como mulheres, se dedicando a curtir sua atividade, seu mundo, estudar e se projetar na vida. Então, é uma revolução assim, anônima, que a gente muitas vezes não consegue expressar, mas que é imensa. E são essas mesmas mulheres que são as gestoras dos quintais. Os quintais são os espaços de produção agroecológica e de criatório de animais ligados às cisternas de produção. São elas as artífices desses processos. Então, elas assumem uma dimensão extraordinariamente diferente daquela que era dada para elas anteriormente. Eu queria pontuar duas coisinhas ainda, ou 3. Uma outra é a utilização ética, transparente e absolutamente correta dos recursos públicos. Essa experiência nossa gerenciou em 20 anos 2,2 bilhões de reais. 2,2 bilhões de reais. 90% de recursos públicos. Não temos uma prestação de contas atrasada, não temos nenhum questionamento dos órgãos públicos de controle que nos acompanham minuciosamente e com rigorosidade extra, né? E temos todas as metas contratadas atingidas ou até atingidas a mais, né? Todas as contas, com contabilidade, com consultoria, com isso, com aquilo. Então, está aí um outro elemento que uma parceria poder público e sociedade civil pode render muito e muito e muito na perspectiva de uma economia que não massacre e que use bem os recursos. Convivência com outros semiáridos. Nós estamos agora trabalhando na perspectiva do intercâmbio
com a África e com o corredor seco da América Latina. Nós estamos trabalhando cisternas, quintais, perspectivas da agricultura familiar, e a metodologia é sempre: vem de lá um grupo de agricultores e vai daqui um outro grupo de agricultores. Eles descobrem, discutem, veem o que é que eles precisam. E isso que eles precisam, a gente pode ajudar a viabilizar. E finalmente, esse elemento a interferência em políticas públicas. Nós estivemos presentes na maioria dos conselhos, a gente estava lá. Para quê? Para apontar as políticas de convivência com o semiárido. Então, se tivesse uma conferência de saúde, a gente estava lá. Se tivesse uma de segurança alimentar, a gente estava lá também. Se tivesse uma da criança e adolescente, a gente encaixava nossa proposta por lá. E isso foi uma estrada para ocupar o espaço. E nesse processo não fomos, em nenhum momento, correr de transmissão de nenhum governo. Concordamos em muitas coisas, discordamos em muitas outras. Fomos à praça pública quando necessário, inclusive no governo Lula e no governo Dilma. Não é? Fomos à praça pública. Fechamos a ponte Juazeiro-Petrolina para dizer qual era a nossa perspectiva e nossa concepção e nossa luta de convivência com o semiárido. Esse projeto hoje está ameaçado e quem está aqui sabe por quê. Obrigado. Vale dizer que Arildo Lopes não pôde estar aqui, nos informou do problema de transporte de última hora, representando a Unicopas, que que congrega Unicatadores, Unicafes, Unisol, mas que está conosco, está participando dessa mobilização também, né? Isso é importante. Vamos passar a palavra agora para uma outra articulação, que é também uma articulação pela vida, pela água, que é a articulação nacional da água, da agroecologia, a palavra do Paulo Pérez. Obrigado. Bom dia, companheiros. Falar de pé que acho que fica mais fácil. Vou te pedir ajuda, Eduardo, para ir passando aí. Bom, primeiro queria também agradecer, em nome da Articulação Nacional de Agroecologia, e parabenizar muito a iniciativa. E tudo que nós escutamos aqui ontem foi muito inspirador, exatamente no sentido de que nós temos que ter uma crítica muito elaborada ao sistema que nos controla, que nos domina, mas nós não podemos nos deter na denúncia. Nós temos que ter muito claro que ou nós temos capacidade de anunciar, de propor caminhos, ou nós vamos ficar travados na denúncia. E eu acho que essa foi a grande mensagem de ontem, e o dia de hoje está dedicado exatamente a caminhos vividos, não caminhos teóricos. Nós não vamos sair com uma outra economia ou com outro projeto de revolução escrito no papel. Até porque, como o Neidson acabou de mostrar aqui, esse processo de revolução ele vem sendo construído de outra forma, né? De formas diferenciadas, muitas vezes invisíveis. Então, um pouco que a gente vem falar aqui da agroecologia, essa ideia de que a agroecologia, o debate entre a agroecologia e a economia. Eduardo, então vou começar. Começo aqui, semana retrasada, nós tivemos nosso 11º Congresso Brasileiro de Agroecologia e teve o tema de democratização dos sistemas alimentares. Ano passado, nós tivemos um 5º Encontro Nacional de Agroecologia, o tema Agroecologia e Democracia unindo campo e cidade. Vincular agroecologia e democracia é uma necessidade,
nosso entendimento. O Congresso Brasileiro é um congresso acadêmico, científico acadêmico, mas com outro entendimento de ciência. Entendimento exatamente na linha que o Neilson acaba de explicar aqui, que existem várias formas de produzir conhecimento. O tema do Congresso era Ecologia de Saberes, que é necessário uma outra perspectiva de produção de conhecimento, onde os conhecimentos populares, os conhecimentos acadêmicos, eles devem se integrar horizontalmente, e as múltiplas disciplinas acadêmicas também precisam ter uma integração. Outro exercício de produção de conhecimento. Então, a ecologia de saberes é uma necessidade para a democracia. Então, falar na perspectiva da educação a partir da ecologia de saberes. E falar em democracia dos sistemas alimentares, que é o assunto da agroecologia, num momento como esse, exatamente a agroecologia, ela é uma construção que nasce, e é importante a gente lembrar, em plena ditadura militar, a partir das comunidades eclesiais de base. Então aqui a gente está falando da economia de Francisco, mas lembrar que lá no período de exceção democrática, era onde estava o nascedouro da agroecologia em toda a América Latina. Exatamente a partir das ideias da teologia da libertação, muitas experiências localizadas, discutindo o que se chamava na época de agricultura alternativa. Alternativa ao quê? A um modelo que vinha sendo imposto exatamente naquele momento histórico da chamada Revolução Verde, que foi um modelo autoritário imposto, e foi necessário fechar o regime exatamente para impor o regime da Revolução Verde. Bom, então é importante a gente lembrar disso, da onde nós estamos no 11º Congresso, mas a nossa origem está lá na década de 60, 70, contemporânea exatamente à imposição de uma determinada concepção. Bom, qual é a concepção que se afirmou? É a concepção, e esse aqui é um relatório de um painel internacional que fala exatamente que a partir da década de 90, com o neoliberalismo, sobretudo no Acordo Internacional da Agricultura, em 1995, há uma grande concentração de poder nos sistemas agroalimentares. Pode passar. Então, hoje, entre a produção e o consumo de alimentos, cada vez mais são um punhado pequeno de corporações que dominam. Então, cada vez mais se produz para entregar para a indústria e cada vez mais os consumidores estão sujeitos a uma padronização alimentar. Ou seja, o poder se deslocou. Pronto. Então, a grande concentração de poder. Por isso é importante falar em democracia, em redemocratização dos sistemas alimentares. Isso também faz parte desse relatório. O relatório foi, inclusive, traduzido e foi publicado num relatório produzido pela Articulação Nacional de Agroecologia, a Associação Brasileira de Agroecologia e a Fiocruz. É um caderno sobre saúde e agroecologia que está disponível na página da Articulação Nacional de Agroecologia, da ABA também, e da Fiocruz. São vários estudos, relatórios sobre saúde e agroecologia, bem recomendável, e esse, inclusive, está lá. Então, a ideia de que existem círculos viciosos que vão concentrando o poder e que é necessário a gente pensar uma outra perspectiva. Falar em democracia dos sistemas alimentares, como o Ladislau já vem falando há muito tempo, falou ontem de novo, quer dizer, não há democracia do ponto de vista social e político se não houver democracia econômica. Então, a partir de agora, começa a fazer um diálogo mais explícito. Qual é a perspectiva do diálogo entre a agroecologia e as economias críticas, a economia que nós estamos discutindo aqui. Então, se a gente for pensar, a grande unidade da agroecologia é o agroecossistema. O agroecossistema é um espaço de conversão de recursos em produtos, pode passar, por favor. A imagem do agronegócio é essa aí. Os recursos vêm dos mercados e os produtos vão dos mercados. E toda a contabilidade ela é limitada ao que circula nos mercados. Essa é a imagem do agronegócio, o PIB, valor bruto da produção. Essa é uma síntese do que é como se concebe a imagem do agronegócio. Mas, na prática, a agricultura ela se comporta muito mais dessa forma. A agricultura é uma troca com a natureza. Sempre foi, historicamente, 10 mil anos de troca com a natureza.
é uma troca dentro da comunidade. Você tem uma série de circuitos não mercantilizados que são invisibilizados na nossa economia neoclássica. E a gente precisa dar visibilidade a esse tipo de economia. Pode passar, por favor? Então, nós vivemos com uma espécie de um iceberg. A economia convencional, ela está só olhando a parte de cima do iceberg. E nós temos a parte de baixo, que é a parte invisibilizada. Essa parte invisibilizada, pode passar, é a parte que exatamente sustenta a economia. Historicamente sustenta. Então, o mundo ele é sujeito a seca, é sujeito a pestes, é sujeito a uma série de fatores, a guerras. Se você não tem a parte de baixo do iceberg, você fica com um sistema muito pouco, hoje em dia está em moda falar da resiliência, né? Quer dizer, sistemas mais resilientes. Depende dessa economia invisível, que é a economia totalmente desconsiderada pelo agronegócio. Então, exatamente para dar visibilidade a esse tipo de economia, que é a economia que existe nas práticas sociais, que está lá nas práticas lá na ASA, em todo o mundo, onde você tem agricultura familiar de base camponesa, essa economia ela é fundamental, mas é totalmente invisibilizada. Então, as políticas públicas, elas são pensadas só para cima, da parte de cima do iceberg. Isso vai fazendo com que a agricultura familiar ela vai fragilizando a sua parte de baixo, que é exatamente aquilo da sustentação. Então, nós desenvolvemos um método que chama LUME, para alumiar, né? Alumiar a parte de baixo, a parte de baixo do iceberg, exatamente. Só que esse método ele também ele recupera e alumia, né, teorias, pode passar, inclusive recuperando um teórico muito importante do campesinato, que é o Chayanov, que ele foi um russo, início do século XIX, no momento onde, em plena Revolução, ele defendendo a tese de que a economia da agricultura camponesa é uma economia que ela consegue se reproduzir mesmo com a lógica própria, não capitalista, apesar de viver numa economia de mercado. Então, e ele pagou muito caro por suas teses, porque mesmo os marxistas ortodoxos, e a gente sabe o que foi feito com o campesinato, né, com o socialismo real, não entenderam que o campesinato ele é dono do meio de produção, ele é dono do trabalho. Né? Então ele ficou no limbo. É uma espécie de pequeno burguês antirrevolucionário. Então essa incompreensão da lógica econômica da agricultura familiar, da agricultura camponesa, a humanidade pagou muito caro. Então, recuperar esses escritos, mas também dialogando com a economia ecológica, com a economia feminista, e entendendo que hoje a gente vai incorporar essas perspectivas críticas que também estão escondidas na ciência econômica, exatamente para a gente ter uma compreensão, né, de como é que funciona a economia camponesa. O próximo. Então, o Chayanov dizia, o camponês é um sujeito que cria sua própria existência, ele não é passivo receptor, ele cria, ele inventa, ele inova. Né? E, embora os estabelecimentos camponeses sejam condicionados, afetados pelo contexto capitalista, eles não são governados pelo capitalismo. Ou seja, é possível, sim, e as práticas, elas mostram que existem essas práticas que nós falamos, as experiências, elas têm lógicas e têm economias não capitalistas dentro do capitalismo. Foi exatamente o que o Weiner disse para a gente ontem aqui. Ou a gente consegue interpretar essas práticas, potencializar, ou elas vão ficar eternamente invisibilizadas. Próximo. Então, vou pegar dois exemplos, também do semiárido. O primeiro vem do território da Borborema, são contrastes de duas famílias, por favor. Aí posso passar bem rápido. Pode passar. A primeira, Paulo e Josefa receberam suas cisternas e são assentados da reforma agrária, pelo MST. Pode passar. Então, aqui pode passar rápido. Foram acampados em 1988, próximo, ainda no acampamento, já recebendo políticas públicas, foram instalando lá seus bancos de sementes, suas pequenas estruturas, próximo. Você vai vendo que durante o tempo vai estruturando, né, uma nova relação com a natureza. Próximo. Próximo. Então você vai vendo. E aí a gente tem uma linha do tempo. Uma parte do método é exatamente ver a trajetória. E a estratégia que tem por trás da trajetória. Próximo. Então o que a gente fez foi estudar
num determinado período, quando entraram esses termos, depois que entrou esses termos, o que aconteceu com essa economia próxima? Então a gente vê que lá na família tem uma série de novidades, uma série de inovações dessas famílias que cria sistema, mas já pode fazer um quintal, já pode estar na feira, já fortalece o grupo de mulheres, já tem, então é uma rede de inovações, criadas localmente a partir de recursos locais. Próximo. Só que essa rede de inovações tem muito a ver com a rede de inovações também no território. Tem banco de semente comunitário, tem feira, tem os intercâmbios de agricultores e experimentadores, tem fundos rotativos, tem viveiros, ou seja, é o território voltando a se autorregular e construindo economias no território. Próximo. E tem as políticas públicas, que favoreceram. Então, as políticas elas podem ser orientadas para fortalecer a ação coletiva. Né? Então, você vai construindo a economia solidária, mercados, PAA, o banco de sementes, as sementes do semiárido, PNAE, P1+2, PRONAF, pesquisa, ou seja, uma série de que foram coerentemente orientados para reconstruir a economia. Próximo. Outra família. No mesmo território, mesmo tamanho, muito comparável, só que ela, próximo, pagou. Essa outra família, ela, enquanto ele vai, bom, ela foi beneficiada também, às vezes, das mesmas políticas, mas entrou numa outra trajetória, uma trajetória mais empresarial. Então, pode passar. Um programa, inclusive, do Brasil Sem Miséria. Pode passar. Não está passando? Bom, censura. Estou falando Brasil Sem Miséria aqui. Apagou geral? Não tem mais imagem. Hã? Não tem mais imagem na apresentação. Bom, então vou improvisar. Vou improvisar. O que mostra essa outra família é que ela entrou e foi fazendo investimentos, mas a lógica não é a lógica econômica camponesa. Ela é a lógica empresarial. É a agricultura familiar, mas com a lógica empresarial. Ela não está vinculada no território, ela está vinculada nas grandes cadeias verticais do agronegócio. Então, o agroecossistema é aquela coisa de entrada de insumos. Insumos, o que é insumo? É ração. Ração de quê? Milho e soja transgênico que vem do cerrado. Né? Muito crédito, porque sem crédito você não viabiliza esse tipo de sistema. Né? Então é política pública da mesma forma. Só que é uma política para introduzir uma outra trajetória. Uma trajetória de dependência. Então a palavra autonomia é uma palavra-chave para entender as economias. Como construir uma economia autônoma na base de recursos autocontrolados? O que é isso? É um solo fértil, é uma biodiversidade, é a semente própria, são relações sociais, é o chamado capital social, né, que se constrói, é a reciprocidade dentro do território. Isso dá trabalho, isso não nasce, não vem do céu, é construção, e por isso que é importante ver a linha do tempo. Então, quando a gente vê o contraste entre essas famílias, e é uma pena que os gráficos, a gente tem uns gráficos interessantes, que mostram que a economia de uma e de outra, você vê nessa que se especializou, ela tem um valor bruto de produção, que é o indicador utilizado nas estatísticas oficiais, e que faz a categorização do mundo rural em valor bruto de produção. Aqueles que são viáveis, né, os periféricos, né, e os mais ou menos em consolidação. Então, assim, os periféricos eles são objeto de políticas sociais. Para esses não tem vez. A gente tem que fortalecer os consolidados e tentar botar alguns em transição para dentro. Então é aquela lógica empresarial aplicada, destruindo a campesinidade, que é uma grande virtude de uma outra economia, uma economia que é uma economia territorial, focada na natureza, focada nos recursos endógenos, focada na comunidade. Então, a gente tem política, a gente teve durante anos política de boa parte dos recursos públicos para a agricultura familiar foram recursos que foram no sentido de fragilizar aquele tipo de economia que nós estamos discutindo aqui. É preciso que a gente fale isso muito claramente, porque essa crítica ela precisa ser incorporada para a próxima vez a gente não repetir os mesmos erros. Bom,
Nós depois fizemos uma outra pesquisa com a ASA e com o Instituto Nacional do Semiárido para verificar o impacto do programa de sistema, o impacto econômico. E mais uma vez, e foram em vários estados, os gráficos seriam belíssimos, depois eu vou deixar a apresentação para quem quiser, são gráficos que mostram o aumento da renda, quer dizer, que antes das cisternas e depois das cisternas, uma média de 7 anos, um conjunto de, quer dizer, num espaço de 7 anos, e considerando o fato que nós fizemos a pesquisa em plena seca, depois de 2 anos de seca brutal, as rendas aumentaram, a renda de alto consumo aumentou, quer dizer, a produção de alto consumo, e a produção, a circulação em mercados locais, a construção de mercados locais, assim, uma série de efeitos de construção de autonomia. Ou seja, o que significa construir autonomia em relação à lógica do agronegócio? É exatamente você retomar para o território a governança sobre os fluxos econômicos, para finalizar. E aí, eu vou, então, para finalizar, a ideia do conceito de território, como ele é importante para discutir essas economias. E aí, retomando, inclusive, a ideia do Milton Santos, quando ele diz que o território pode ser pensado como um conjunto de fixos e fluxos. Como que a gente... E ele fala da horizontalidade dos fluxos, e não da verticalidade das cadeias, né? Quer dizer, quando esse sistema agroalimentar corporativo, ele verticalizou. Quem manda no território não está no território. São grandes forças econômicas que determinam o que se produz, como se produz. São fluxos verticais e são fluxos de poder. Então, horizontalizar significa enraizar a agricultura no território, nos ecossistemas, na comunidade. Isso permite com que você troque com a natureza, que isso é economia, né? A economia ecológica nos ensinou isso, e a troca dentro da comunidade a partir de outros valores. Os mercados locais, todo esse tipo de construção tem ensinado. Então, a gente acaba de finalizar aqui uma sistematização de redes de agroecologia pelo Brasil. Quer dizer, a ANA fez esse trabalho, são projetos financiados pelo programa Ecoforte. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu que a agroecologia é construída em territórios e em redes. Aqui são 25 redes do Brasil inteiro, de todos os biomas, mostrando os efeitos, né, de uma política de reconhecimento. Então, é esse tipo de perspectiva que a agroecologia tem discutido exatamente. Bom, apareceu o nosso Milton Santos, mas agora já acabou o tempo. Não, mas vamos só mostrar aqui a verticalidade, pode passar o próximo. Então, você vê o contraste. Como é que o território se organiza de um lado e do outro, pode passar. Pode passar. Então, são os fixos, próximo. E olha os fluxos, como é que se organiza. Próximo. Do outro lado, olha a horizontalidade. Não que não existam verticalidades. Também você tem exporta e importa, mas você tem governança. Próximo. Então, esse documento, que ele exatamente, pode passar, são redes em todo o Brasil, inclusive isso tem um site também, que pode ser acessível. Próximo. Então, essa é a lógica de reorganizar os fluxos da agricultura familiar camponesa, né? De você pensar um outro tipo, que é exatamente o que o método nosso procura quantificar esses fluxos próximos e também reconstruir. Isso aqui são o que as corporações fazem, elas estrangulam o acesso do alimento próximo. Então, a ideia de construir os mercados territoriais próximo. Isso significa democratizar. Então, digamos, a economia de exclusão e desigualdade. Obrigado. O que a gente observa é que a economia de Francisco, que prioriza os pobres e tem coerência ecológica, ela já vem sendo feita há anos. O que nós começamos a fazer aqui é apenas reconhecê-la e aglutiná-la, né? E é com esse espírito que a gente vai ouvir agora o Milton Fornazieri, que é do setor de produção, movimento dos trabalhadores rurais sem tempo.
Muito bem, então, primeiramente agradecer ao encontro da Economia de Francisco e nós poder dialogar um pouco da nossa experiência na construção dentro de novas experiências de vida, nova experiência de relação com a sociedade dentro dos assentamentos Brasil afora. Vou esperar lá. Fazer um poema enquanto vai aí. Se plantar o arroz aqui, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir para a gente se alimentar. Primeiro, cantar do galo. Já se levanta da cama e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar a terra, ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela plantar semente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Muito bem, então, obrigado, Wanderlúcia, por ir quebrando o gelo e a gente poder entrar no clima do evento e também de tudo aquilo, as forças positivas que nos traz nessa relação terra, ser humano e convivência entre as partes. E começando, então, nós começaríamos com um tema assim que poderia dialogar bem daquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente pretende chegar também. Que a reforma agrária, pouco se fala hoje em dia, ela tem que ser um espaço de desenvolvimento humano, social, econômico e, faltou uma palavrinha abaixo, ambiental, né? Que a gente, onde a gente possa dialogar, né? E construir uma construção coletiva, né? De conhecimento, aonde ambas as partes e a natureza, ser humano, ela possa se combinar e construir juntos. Nós do MST, nós temos 35 anos em 2019 completados de existência. E nesse período nós conseguimos que 450 mil famílias conquistaram a terra, o seu pedaço de terra para morar, para viver, através da nossa luta. Em mais ou menos 2.600 assentamentos, em 1.200 municípios diferentes, Brasil afora. A maioria desses assentamentos conquistados estão justamente um pouco nas experiências colocadas aqui na região semiárido, na região onde todo mundo acha que é difícil viver, mas não somente isso, mas em todo o Brasil. E todas elas, essas 450 mil famílias, elas tiveram o mesmo caminho ou a mesma prática para conquistar a terra. E a primeira questão que a gente destaca que foi a coragem de sair de casa e, junto com um grupo de pessoas sem terra, buscar a terra aonde ela esteja, ou seja, o latifúndio produtivo. E a partir dessa coragem é que nós, hoje assentados ou membros do MST, fomos construindo um movimento. Por isso, a ocupação da terra, ela é fundamental para o desenvolvimento da reforma agrária. Por isso, quando se fala em ocupação, os meios de comunicação, os governos em si, quase todos eles, e principalmente o latifúndio ou os donos do capital, têm um pavor muito grande, porque é uma ferramenta infalível de você ir buscar a terra e democratizar o uso dessa terra. Não importa se ela vai ter um documento final, se vai ter um papel, né?
mas o importante é você ter a posse, estar em cima, né? E não dividi-la, mas trabalhar de forma conjunta, cooperada. E nós achamos que dentro disso a cooperação agrícola é a melhor forma de a gente poder sobreviver e conviver em cima de um assentamento. E nós achamos que a conquista da terra, em todas elas, é um processo coletivo. Né? Se nós tirássemos essa palavra coletivo, eu creio que o movimento não teria sobrevivido ou completado 35 anos. Porque o coletivo educa. O coletivo significa dar as mãos. Um segundo elemento que é importante, que nós não trabalhamos com o indivíduo somente. A gente trabalha com uma unidade familiar. A família. Se nós formos para um assentamento, quantas pessoas estão aqui? Não. Nós sabemos que temos tantas famílias. E a família é composta por essas particularidades. Tem crianças, tem jovens, tem mulheres, tem homens, e quem sabe hoje nós podemos botar mais uns pontinhos para frente, né? Porque tem pessoas adultas, pessoas com muita experiência adquiridas, que estão vivendo e querem continuar vivendo dentro dos assentamentos. E para nós, a vivência do acampamento é extremamente educativa. O acampamento, que podemos dizer assim, que a lona preta educa. A lona preta ajuda a calejar a família sem terra para o período que vem seguindo. É lá embaixo da lona preta que a gente aprende e planeja o assentamento que quer construir. É lá embaixo da lona preta que a gente educa os nossos filhos. Essa foto aqui foi tirada aqui em São Paulo, no interior, acho que há mais uns 25, quase 30 anos, aonde a gente ocupou o asfalto para fazer a escola. E aí chega o dia importante da construção do assentamento. Então, o assentamento para nós, ele tem várias dimensões. O ruim é quando a gente pensa que o assentamento é só para produzir comida. Ele é mais do que isso. E ele deve ser, então, para cada família assentada, para cada família que pertence ao MST, ele tem que ser o melhor lugar do mundo para se viver. E ele tem que ser um processo em construção. A gente diz que tem que ser o melhor lugar do mundo para se viver, porque se a gente não interioriza essa imagem, a gente sempre vai olhar a fazenda no lado, a experiência, o que o agronegócio está construindo como sendo o melhor lugar. Ou quem sabe até que a cidade seja o melhor lugar do que o assentamento. Por isso a gente bate em cima dessa tecla, que o assentamento tem que ser um lugar do bem viver. E dentro disso a gente tem que destacar que ela tem que ter uma escola. E a gente luta para que cada escola tem que estar aberta e com aluno estudando. E antes do que isso, a lei da ciranda infantil, que, para quem não conhece esse linguajar, é as creches, Nossa creche não morreu, depois por isso a gente trabalha como ciranda infantil, aonde as crianças, desde pequenininha, até para liberar o trabalho das mães, e dos pais também, a gente procura trabalhar nessa questão de que as crianças aprendendo desde pequenininha a conviver dentro dos acampamentos, assentamentos, como estou falando do assentamento agora. O segundo elemento é a questão da moradia digna. Você não constrói um bem viver se você não tem uma casa, mesmo que seja humilde ou simples, ela tem que ser uma casa digna. E por isso que a gente lutou bastante tempo, pena que agora que as políticas públicas, para o campo estão se definindo, as moradias dignas, dentro dos programas governamentais que se teve. A mesma coisa a questão do acesso ou a facilidade de acesso, acabou o tempo onde a gente não pode chegar em lugar nenhum.
E o assentamento não pode ser esse local. Acesso à comunicação e à informação, né? Se o assentamento que está isolado das informações ou da comunicação, não pode ser um local de se viver. Por isso, então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Bem como um lugar onde a gente possa desfrutar de espaço de lazer, esporte, cultura. E aqui nós podemos botar também outra palavra importante, também a questão da religião, onde a gente possa celebrar junto, né, os momentos importantes nesse sentido. Portanto, a gente tenta trabalhar muito essa questão que cada assentamento tem que ter o dia, né, que comemora o dia da conquista da terra e o dia do seu padroeiro. Isso é importante trabalhar. E por último, o assentamento tem que ter postos de trabalho para toda a família. Aqui umas fotos que tentam trabalhar um pouco essas experiências, né? Crianças estudando livremente. E o menininho também meio contente. Assentamento para nós tem que ser um lugar de produção de alimentos sadios, limpos de veneno. E aí, dialogando com os nossos companheiros que falaram antes, né? Essa onda da agroecologia tem que perpassar por dentro não somente dos assentamentos, mas como da agricultura familiar como um todo, né? E assentamento tem que ser um lugar aonde também a gente possa agregar valor, não para vender um produto mais caro, mas realmente poder ter esse processo aonde a gente valoriza o produto limpo, saudável, sem veneno lá no assentamento. A questão que é a questão das agroindústrias. Fazer um processo contrário daquilo que a gente vem fazendo, o que o capital nos ensina, que é aglutinar as grandes agroindústrias, e nós não. As agroindústrias têm que estar aonde existe a produção de alimentos. E por isso que a gente se organiza em associações e cooperativas. Dentro dos nossos assentamentos existem mais de 2.000 associações e mais de 160 cooperativas que procuram facilitar a organização dos assentados Brasil afora. Então, nós precisamos não só vivenciar o cooperativismo, mas vivenciar principalmente a cooperação agrícola, que é o processo aonde os pequenos se encontram para poder avançar no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento econômico. Reforma agrária tem que ser também um espaço de relação com a sociedade e também de acesso ao mercado, né? E principalmente numa situação que se encontra hoje, sempre você precisa produzir o necessário e também produzir para que as pessoas que apoiam a reforma agrária precisam das respostas para a sociedade, que a sociedade precisa dessas respostas. É necessário se relacionar com a sociedade, principalmente local. Portanto, o assentamento não pode ser uma ilha isolada, onde se vive entre eles mesmos. Ele precisa dialogar com a sociedade, para que outras comunidades, outros grupos possam se sentir que tivesse a contribuição dessas famílias ou desse assentamento. E ela tem que ser uma referência organizativa para os demais trabalhadores. Então aqui chamar um pouco essa responsabilidade, que o assentamento tem que ter esse espaço de construção, né, da organização da classe trabalhadora no local onde estejam os assentamentos, né? E também contribuir, né, com os mercados, partindo do local, regional ou nacional. E é claro, sempre procurando o de menor deslocamento, né, os circuitos curtos, né? Nós não precisamos pegar comida, levar de um canto para outro, como o mercado exige hoje, o mercado capitalista. Por isso, então, os pontos de feiras, as feiras regionais, elas são destaque para nós nesse sentido, né? Então,
dialogar diretamente com o público consumidor, aquele público que nos apoia no dia de uma ocupação, a partir do dia de uma mobilização, ele quer essa relação. E também a questão da relação com a sociedade, né, e o acesso ao mercado também nos leva de que nós temos que buscar o acesso ao mercado institucional. Creio que a conquista do PA, do PENAI e do PA como institucional foi uma conquista de toda a classe trabalhadora pobre, da agricultura familiar, né, e todos os benefícios que isso trouxe de alimentação escolar. E o PA, então, é compra institucional principalmente para exércitos, forças armadas, hospitais, universidades, né? Então, são 3 políticas construídas aí a partir de 2004, né? E que agora corre risco de ser acabado. Então, a cada escola ou a cada município tem que ter um espaço aonde se encontram os alimentos produzidos dentro dos assentamentos de reforma agrária. E essa é uma tentativa que nós estamos fazendo, né? E garantir que nos 1.200 municípios esteja lá os produtos produzidos nos assentamentos. E os de fora nesse sentido aí. E nos orgulha muito, né, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, que apesar do governo que esteja, né, a gente possa encontrar produtos produzidos dentro dos assentamentos. E assentamento tem que ser um local de convivência com a natureza. E dentro disso, então, nós achamos que, primeiro, uma convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza, e a sua, nesse sentido, né, aonde não um só tirar e o outro ficar sem nada, né? O local de preservação e a recuperação ambiental. Se hoje nós destruímos parte da natureza ou alguém destruiu, nós temos que ter a obrigação dessa recuperação. O assentamento tem que ser um território livre de transgênicos e veneno. Hoje você vai encontrar algum assentamento que produz transgênico, mas nós queremos tirar essa marca ruim e a agricultura familiar, com o passar do tempo, foi levada a entrar nesse caminho. É um processo árduo e demorado, né? E também o assentamento tem que ser um plantio permanente de árvores e a recuperação de áreas degradadas. E que esse exemplo possa contaminar, né, ou contagiar todos os pequenos agricultores ou os trabalhadores nesse processo de recuperação ambiental. A última, por favor. E nesse assentamento que está aqui, nós podemos colocar aqui tudo isso que eu falei, né? Um dia, as famílias assentadas aqui tiveram a coragem de sair de casa e procurar um pedaço de terra e construir através de uma ocupação de terra. Passaram 4 anos e meio acampadas, né, sendo deslocados de um lado para o outro dentro do estado, e foram assentados aí. Esse período de 4 anos e meio, construíram num processo de construção de que era necessário trabalhar em forma de cooperativa, mas não só de cooperativa, mas de uma cooperativa onde tudo é coletivo. Nesse assentamento se pratica a agroecologia. Nesse assentamento, nenhum jovem precisou sair do assentamento para buscar trabalho fora, porque você produz e você também tem, além da produção, você tem a agregação de valor, o pós-trabalho através das agroindústrias, né? E esse assentamento aqui também dialoga com a sociedade através das vendas nas feiras, as vendas nos programas institucionais, né? E aí, nesse assentamento, como em muitos outros, a gente procura vivenciar ou construir, né, uma mudança da sociedade que a gente espera, né? E aonde que a solidariedade, aonde
a convivência entre as pessoas, ela se dá num outro patamar, né? E principalmente nessa relação entre o homem, meio ambiente, o ambiente, né, ou a natureza, tentando assim a gente poder permanecer nessa área por muitas e muitas gerações futuras, né? Então era um pouco essa a mensagem que a gente queria deixar aqui, que queria dizer que os assentamentos de reforma agrária, o pensamento um pouco do MST é levar do que os assentamentos podem ser sim um processo aonde a gente possa construir uma nova economia, né? Uma economia baseada sim nas experiências de Francisco. Abraço, gente. Vou fechar por aqui. Compartilhem essa live, espalhem enquanto continua. Depois a gente volta daqui.